Vamos dar início então em mais um estudo bíblico a respeito do tema de angeologia, com ênfase na doutrina dos anjos caídos. Satanás. Alguns afirmam que não existe tal ser, o diabo, mas depois de observar-se o mal que existe no mundo, é lógico que se pergunte: quem continua a fazer a obra de Satanás durante a sua ausência, se ele não existe? As Escrituras nos revelam sua origem. A concepção popular de um diabo com chifres, pés de cabra e de aparência horrível teve a sua origem na mitologia pagã e não na Bíblia. De acordo com as Escrituras, Satanás era originalmente Lúcifer, literalmente, o que leva à luz, o mais glorioso dos anjos, mas ele, orgulhosamente, aspirou a ser como o Altíssimo e caiu na condenação do diabo. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 6. Notemos os antecedentes históricos nos capítulos 14 de Isaías e 28 de Ezequiel. Muitos têm perguntado: por que os reis da Babilônia e de Tiro são mencionados primeiramente, antes de relatar-se a queda de Satanás? A resposta é: o profeta descreveu a queda de Satanás tendo em vista um propósito prático. Alguns dos reis de Babilônia e Tiro reivindicaram a adoração como seres divinos, que é uma blasfêmia. Daniel capítulo 3, verso 1 ao 12, Apocalipse 13, verso 15, Ezequiel 28, verso 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do verso 20 ao 23. E faziam de seus súditos o jogo de sua ambição cruel. Para poder admoestar os tais, os inspirados profetas de Deus afastaram o véu do obscuro passado e descreveram a queda do anjo rebelde que disse: eu serei igual a Deus. Esta é a lição prática. Se Deus castigou o blasfemo orgulho desse anjo de tão alta categoria, como poderia deixar de julgar a qualquer rei que se atreva a usurpar o seu lugar? Notemos que Satanás procurou contagiar nossos primeiros pais com o seu orgulho. Gênesis capítulo 3, verso 5, Isaías 14, capítulo 14, verso 14. Notemos como o frustrado orgulho e ambição ainda o consomem, a ponto de desejar ser adorado. Mateus capítulo 4, verso 9. Como o Deus deste mundo, segundo Coríntios capítulo 4, verso 4. Uma ambição que temporariamente será satisfeita quando ele encarnar o anticristo. Como castigo por sua maldade, Satanás foi lançado fora do céu, juntamente com um grupo de anjos que ele havia alistado em sua rebelião. Apocalipse capítulo 12, verso 7, Efésios capítulo 2, verso 2, Mateus capítulo 12, 24. Ele procurou ganhar Eva como sua aliada, porém Deus frustrou os planos e disse: porém inimizade entre ti e a mulher. Gênesis capítulo 3, verso 15. Deixa eu perguntar, vocês estão visualizando o slide? Não. Não? Não. Eu estou falando aqui, vocês não me avisam, gente? Espera aí que eu vou compartilhar aqui. E eu tô aqui falando um monte aqui, e eu achando que vocês estão acompanhando, eu tô vendo que ninguém falou nada. Eu falei, meu, será que eu tô compartilhando? Pera aí. Aqui. Agora sim. Pode avisar quando acontecer essas coisas, não tem problema não. Tá, essa parte eu já li, né? Seu caráter. As qualificações do caráter de Satanás são indicados pelos seguintes títulos: os nomes pelos quais é conhecido. Satanás literalmente significa adversário e descreve seus intentos maliciosos e persistentes de obstruir os propósitos de Deus. Diabo significa literalmente caluniador. Satanás é chamado assim porque calunia tanto a Deus, como está descrito em Gênesis capítulo 3,
verso 2, 4 e 5, como ao homem, também descrito em Apocalipse capítulo 12, verso 10, João capítulo 1, verso 9, Zacarias capítulo 3, verso 1 e 2, Lucas capítulo 22, 31. Destruidor é o sentido da palavra Apolion, grego, e Abaddon, hebraico. Apocalipse capítulo 9, verso 11. Cheio de ódio contra o Criador e suas obras. O diabo desejava estabelecer-se a si mesmo como Deus da destruição. Serpente, essa é a antiga serpente, chamada o diabo. Apocalipse capítulo 12, verso 9, nos faz lembrar aquele que, na antiguidade, usou uma serpente como seu agente para ocasionar a queda do homem. Tentador. Tentar significa literalmente provar ou testar, é o termo usado também com relação aos tratos de Deus. Gênesis capítulo 22, verso 1. Mas enquanto Deus põe à prova os homens para o seu próprio bem, para purificar e desenvolver o seu caráter, Satanás os tenta com o propósito malicioso de destruí-los. Príncipe de Deus deste mundo. João capítulo 12, verso 31, 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Esses títulos sugerem sua influência sobre a sociedade organizada, fora ou a parte da influência da vontade de Deus. Suas atividades. A natureza das atividades, Satanás perturba a obra de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 18. Opõe-se ao Evangelho. Mateus capítulo 13, verso 19. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Domina, cega, engana e laça os ímpios. Lucas capítulo 22, verso 3. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Apocalipse 20, verso 7 e 8. 1 Timóteo capítulo 3, verso 7. Ele aflige, João capítulo 1, verso 12. E tenta, 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 5. Os santos de Deus. Ele é descrito como presunçoso, orgulhoso, poderoso, maligno, astuto, enganador, feroz e cruel. A esfera das atividades, o diabo não limita as suas operações aos ímpios e depravados. Muitas das vezes age nos círculos mais elevados, como um anjo de luz, 2 Coríntios capítulo 11, verso 14. Deveras até assiste às reuniões religiosas, o que é indicado pela sua presença no ajuntamento dos anjos. Jó capítulo 1. E pelo uso dos termos doutrinas de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. E a sinagoga de Satanás, capítulo 2, verso 9. Frequentemente seus agentes se fazem passar como ministros de justiça. 2 Coríntios capítulo 11, verso 15. Anjos caídos. Os anjos caídos foram criados perfeitos e sem pecado, e, como o homem, dotados de livre escolha. Sob a direção de Satanás, muitos pecaram e foram lançados fora do céu. João capítulo 8, verso 44, 2 Pedro capítulo 4, verso 4, Judas capítulo 6. O pecado no qual ele e seu chefe caíram foi o orgulho. Alguns têm pensado que a ocasião da rebelião dos anjos foi a revelação da futura encarnação dos filhos de Deus e da obrigação de eles o adorarem. Segundo as Escrituras, os anjos maus passam parte do tempo no inferno. 2 Pedro capítulo 2, verso 4. E a parte no mundo, especialmente nos ares, que nos rodeiam. João capítulo 12, verso 31, 14, verso 30, 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, Apocalipse capítulo 12, verso 4 e do 7 ao 9. Enganando os homens por meio do pecado, exercem grande poder sobre eles. 2 Coríntios capítulo 4, verso 3 e 4, Efésios capítulo 2, verso 2 e Efésios capítulo 6, verso 11 e 12. Este poder, não obstante, está aniquilado para aqueles que são fiéis a Cristo, pela redenção que ele consumou. Apocalipse capítulo 5, verso 9 e capítulo 7, do verso 13 e 14. Os anjos não são contemplados no plano da redenção. 1 Pedro capítulo 1, verso 12. Mas o inferno foi preparado para o eterno castigo dos anjos maus. Mateus capítulo 25, verso 41. A fonte desse estudo vem do livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Meyer Pillman. O autor dos slides foi eu mesmo, no caso.
Bom, irmãos, perdoa não ter começado compartilhando o slide com vocês. Eu tô tão animado aqui que eu até me empolguei tanto que até esqueci de compartilhar, né? Bom, então como nós vimos aqui, Satanás, ele era um anjo de luz, conforme descrito no capítulo, salvo erro, deixa eu ver aqui que eu já falo para vocês aqui. No livro de, salvo erro, acho que de Ezequiel, se eu não me engano, quando fala a respeito dele, Ezequiel capítulo 28, né? Deixa eu abrir a Bíblia aqui para falar com mais certeza, porque eu achei que eu tinha colocado no slide e acabei não colocando. É isso mesmo, Ezequiel 28. Ezequiel 28, né? Ele, na Bíblia que nós usamos, ele não tem mais o nome, não é mais colocado como Lúcifer, né? É colocado como estrela da manhã, né? É isso? Acho que é anjo de luz, não é? Isso, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. A partir do verso 11. Isso. Deixa eu ver se está no livro de Isaías. Está em Isaías 14, 12. É, isso mesmo. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, né? Essa, na verdade, não é que ele... A palavra Lúcifer, na verdade, ela declara uma qualidade celestial que ele tinha, certo? Se eu não me engano, no livro de Apocalipse, o Senhor Jesus também é chamado de filho da alva, ou seja, então é uma qualidade daqueles que são do céu, né? Então ele, como sendo anjo de luz, ele usurpou do lugar no qual ele foi colocado e multiplicou seu comércio, né, como está escrito em Ezequiel 28, e ali ele enganou terça parte dos anjos, né, fazendo acreditar que ele era merecedor de assentar no trono, né, de se estabelecer no trono de Deus, né, e ali, por causa daquilo, ele foi lançado para fora do céu, né. Aqui, ó, elevou o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis e pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduze a cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto, jamais subsistirás. Eu já vi alguns irmãos falando que, na verdade, a pregação é para o rei de Tiro e para o rei da Babilônia, né? Não chega a ser uma inverdade. Porém, o profeta ali no caso, ele está pregando para o espírito que está agindo por trás dos homens, né? No qual eles queriam adoração para si.
né? No livro de Isaías, capítulo 14, verso 13, está escrito aqui: Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte subirei, acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Né? Então ele queria, por todo o desejo do ser dele, de assentar e ser maior do que Deus. Porém, ele esqueceu que ele era criação, né? Ele não era criador. Então, sendo criação, ele não tinha poder de assentar no trono daquele que criou, né? Pode falar, Jonas. Não, só deixei aqui aberto. Né? Então, como a gente leu aqui, ele, sendo criatura, se voltou contra Deus e, enganando a terça parte dos anjos do céu, foi lançado na terra, e os anjos, né, foram lançados no abismo. Né? Tem um ponto que entra ali em divergência. Na verdade, até eu tenho essa dúvida, né? Porque algum ponto fala que os anjos maus foram lançados no abismo, que é aprisionados no abismo. Né? Então, o abismo ou deve ser a terra, né? Porque se aqui eles têm poder e livre curso sobre os homens, né? Ou é algum lugar dentro da terra, né? Não sei dizer com precisão, né? Que é uma parte até que também está obscurecida no nosso entendimento, né? Não sei se vocês têm esse mesmo entendimento, né? Mas é assim que eu entendo. Felipe, você tem alguma coisa para falar? Bom, Leonardo, Jonas, pode falar. Eu concordo com você, Anderson. Eu acho que tem alguns demônios que estão presos no abismo, né? E outros estão livres aqui na Terra. Entendi. Então, alguns têm poder de operar, né? Sobre o homem, né? Fazendo do homem o seu domínio e colocando o homem para agir conforme a sua vontade, né? Se eu não me engano, acho que é no livro de... Eu não lembro não onde está escrita a parte que fala que eles estão aprisionados no abismo, foram lançados no abismo. Vocês lembram onde está escrito? Se eu não me engano, é Lucas. Segundo Epístola de Pedro, capítulo 2, e também em Judas, acho que no versículo 6. Entendi. No capítulo 2, você lembra o verso que é? Veja-se ao 4. Aqui, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, entregou ao abismo das trevas, reservando para o juízo. Né? Deixa eu ver aqui. Na Bíblia de Estudo fala que Pedro toma emprestada uma palavra da mitologia grega usada para inferno, que quer dizer Tártaros. Os gregos ensinavam que o Tártaros era lugar abaixo do Hades, reservado para os seres humanos, deuses e demônios mais perversos. Os judeus, no final, passaram a usar esse termo para descrever o lugar para onde os anjos caídos foram enviados, pois para eles, o termo definia o lugar mais baixo do inferno, as profundezas do abismo. O lugar mais terrível de tortura e sofrimento eterno. Jesus em espírito, essa parte aqui eu já não concordo, então não vou ler. Né? Os demônios tinham medo de ir para esse lugar e rogaram que Jesus, durante a vida dele na terra, que não os enviasse para lá. Nem todos os demônios estão presos. Né? Muitos vagam pelo céu e pela terra.
Daí ele indica aqui Apocalipse capítulo 12, versos 7 e 9, para ler e confirmar essa passagem. Alguns estão temporariamente presos. Veja as notas de Apocalipse 9, Apocalipse 9, verso 1 e 12. Por causa dos seus pecados. Em Gênesis capítulo 6. Aí ele cita aqui uma passagem que fala que os anjos se inflamaram com as filhas dos homens, né? Que os filhos de Deus se inflamaram com as filhas dos homens. Mas isso também é um apócrifo, né? Então, mesmo sendo uma Bíblia de estudos, então a gente acaba não levando em conta, né? Algumas outras Bíblias não concordam com essa visão, né? Então, não sei se vocês concordam, mas eu também tenho algumas ressalvas quanto a esse tipo de entendimento. Eu estou acompanhando aqui, estudando aqui com a Bíblia reformada e ela tem essa tese, né? Que os filhos dos homens, que os filhos de Deus, que eram os anjos, se relacionaram com as filhas dos homens, né? Isso, exatamente. Tá aqui, a descendência, a doutrina dos demônios. A doutrina dos demônios. Tá aqui, a descendência de anjos e mulheres antediluvianas. Coloca aqui, Gênesis 6, verso 1 ao 4. Então, eu não sei, eu acho que se você for ver, a única fonte que esses estudiosos têm para falar isso são livros apócrifos, né? Que na verdade não tem a comprovação da veracidade daquilo que está escrito, né? Eu vou até dar uma olhadinha aqui, ver aqui os comentários aqui dessa parte aqui nessa Bíblia. Tá, ó. Tem um comentário na Bíblia de Genebra que diz assim, ó. Do mesmo modo que Paulo citou um versículo adequado de um escritor pagão para os seus próprios propósitos, está falando no caso de Atos 17, 28, né? Que ele cita um filósofo da época. Pedro aqui fez o uso da imagem homérica para transmitir a ideia de um lugar particular de confinamento até o julgamento final. Mas eles não aprofundam também nesse entendimento, né? Aqui também cita a respeito dos filhos de Deus aqui, quer ver? Conquanto os filhos de Deus possa a referir-se a anjos. Essa interpretação não está isenta de dificuldades. Outros consideram uma referência à queda dos anjos maus antes do pecado de Adão, né? Veja o artigo Teologia dos Demônios em 1 Coríntios capítulo 10. Deixa eu ver aqui. Os demônios são seres espirituais, incorpóreos, corruptos e hostis a Deus e à humanidade. São espíritos decaídos, criaturas imortais associadas a Satanás. Jesus equipara Beelzebu, seu suposto príncipe, a Satanás. Foram expulsos do céu a fim de aguardar o julgamento final por seus pecados. E não podem ser redimidos. Seu objetivo constante é opor-se à glória de Deus e ao bem-estar dos seres humanos. Eles estão além da redenção. No Antigo Testamento, os demônios são associados com frequência, porém não sempre, à idolatria e às práticas de adorações pagãs. Também é dito que exerciam domínio sobre nações gentias.
como aquelas que se entregavam aos cultos pagãos. Para Israel, adorar os deuses de outras nações era o mesmo que adorar demônios e o próprio Satanás. A apostasia grave de Israel e a tirania das potências estrangeiras durante o século entre o Antigo e o Novo Testamento provocaram a infiltração de muitos demônios em Israel neste período. Em decorrência disso, Jesus expulsou esses espíritos malignos de várias pessoas, chamadas de endemoninhadas. A frequência e intensidade das manifestações demoníacas durante o ministério de Cristo são singulares. Não houve nada igual no Antigo Testamento, nem desde então. Quando Jesus começou a estabelecer o reino de Deus, começando em Israel, Satanás e seus demônios procuraram desesperadamente resistir ao seu avanço. Esses demônios tinham conhecimento, força e aproveitavam das doenças físicas e mentais. Ainda assim, esses espíritos malignos reconheciam e temiam a Cristo e estavam sujeitos à sua autoridade. Apesar de Jesus admitir que alguns deles eram tão fortes que só podiam ser expulsos mediante a oração intensa, Cristo também autorizou e capacitou os seus apóstolos e a outros 72 discípulos para expulsar demônios em seu nome, isto é, pela delegação de seu poder e autoridade, indicando que os seguidores de Jesus também têm autoridade sobre os demônios, desde que exercitem a devida devoção e dependência do Espírito Santo. Bom, irmãos, a gente entende, né, que os demônios são anjos caídos, né, e que apesar de parecer que não, mas eles também têm o poder, né, da divindade que eles possuíam, né, mesmo tendo decaído. E alguns vagam pela terra, né, outros, né, como acabamos de ler, eles estão presos no abismo, né. Tem até aquele ponto que citou aqui do jovem que foi tomado por uma legião, né? E aí aqueles anjos estavam vagando pela terra, né? Aqueles demônios, no caso, estavam vagando pela terra, mas pediu para que não fossem lançados no abismo. Ou seja, então existe uma prisão e existe aqueles que estão vagando pela terra, né? Mas tem aqueles que o Senhor prendeu também no abismo. Os irmãos têm alguma dissertação para fazer sobre o assunto? Fica à vontade. Eu acredito que eu já estou falando demais aqui já. Eu queria colocar um contraponto desse detalhe aí do anjos que estão presos em correntes eternas, cadeias eternas. Como ele não faz parte de uma doutrina específica, então é algo que não é nocivo, né? Isso não vai afetar em absolutamente nada na nossa salvação. Então, eu particularmente tendo a acreditar que os anjos coabitaram com as filhas dos homens. Mas não na forma de anjos, até porque eles não têm corpos físicos, certo? Exatamente. Mas a gente tem nós temos diversos, e eu não estou desmerecendo nenhuma explicação de vocês, não é não, eu estou falando porque eu lembro uma vez que a gente conversou sobre esse assunto e você falava que você imaginava que eles tinham possuído o corpo de algum homem, né? Que alguns desses anjos possuíram o corpo de algum homem para poder coabitar. Seria isso? Isso, na verdade eles têm o poder de tomar a forma humana. Sim. Existem diversas passagens na Bíblia que mencionam esses anjos na forma humana. Abraão recebeu a visita de 3 anjos na forma humana. Jacó lutou com um anjo na forma humana. E perceba que eram anjos que apalpavam. Houve momentos que os anjos se alimentaram, né? Salvo engano, acho que foi Abraão que foi fazer preparar os pães asmos e um guisado e trouxe para eles se alimentarem. Então, tomando a forma humana, eles se alimentaram. Tomando a forma humana, eles lutaram,
porque ocorreu a luta de Jacó com um anjo, e ele segurava esse anjo, ele apalpava esse anjo, e se fosse só na forma espiritual, espírito não tem, não é intangível, né? Sim. E às vezes tem uma explicação que às vezes é colocada dizendo que Jesus, ele disse que anjos não se dão em casamento, nem casam e nem se dão em casamento, mas essa é a habitação original do anjo. Quando diz que eles foram presos em cadeias eternas, ali está o motivo da sentença, porque abandonaram a sua habitação original, desobedecendo a ordem de Deus. Então, estes anjos que coabitaram, entendo eu, tá? É particular, não desmerecendo jamais, se os irmãos não concordarem. Como eu disse, como não faz parte de uma doutrina, isso não vai afetar em nada no nosso entendimento de salvação. Então, esses anjos que estão presos em cadeias eternas foi porque coabitaram com as filhas dos homens e tiveram os homens de fama, os gigantes, o que o pessoal chama de nefilins do Antigo Testamento, né? Já os outros anjos que foram persuadidos por Satanás e que desceram à terra, se fizeram um levante, acreditando talvez, né, porque eles não são oniscientes, não são prescientes, acreditaram que talvez venceriam uma batalha e que o máximo que eles ganharam foi ser destituído do reino para permanecer nos ares, combatendo contra aqueles que são escolhidos para a salvação vindo da parte de Deus. É só esse adendo só dessa parte. Conforme a gente for falando, eu tenho as outras questões, mas é só o adendo, um contraponto apenas, tá? Dessa questão dos anjos presos em cadeias eternas. Como eu disse, né, essa é uma interpretação retirada de um apócrifo, né? Por isso não atesta a veracidade. Mas também, como o Felipe falou, como não é uma doutrina que interfere na salvação, né? Então também não atrapalha não vai atrapalhar no nosso processo de salvação, né? Jonas, você tem alguma coisa para falar? Não, por enquanto não. Eu sei só comentar que tem o líder, né, dos demônios, que está no abismo, né, que acho que consta em Apocalipse 9, verso 11, né, que é o Príncipe do abismo, né, que é o que vai sair do abismo. Príncipe do abismo, que é chamado, é isso? Isso. Deixa eu procurar aqui rapidinho. Deixa eu ver. É isso mesmo, Apocalipse 9:11. Tinha sobre si o rei, o anjo do abismo. Em hebraico, seu nome é Abaddon. Em grego, Apollyon. Uhum. Aí aqui só um comentário que está aqui. Este é o anjo caído, que agora está preso no abismo com essas criaturas demoníacas. Seu nome significa destruição ou destruidor. Não se sabe quando esses demônios foram criados, nem quais foram as suas primeiras responsabilidades de pecado. Uma coisa é certa, todas as criaturas foram criadas sem pecado, mas capazes de cometer falhas morais. Sim. Algumas bíblias de estudo também entendem que esse anjo já é o próprio Satanás, né? Não sei se você concorda com isso, mas... né, algumas bíblias de estudo concordam que seja assim, né? Eu acho que ele é um tipo de demônio. Uhum. Que está abaixo, no caso, na hierarquia demoníaca, né? A gente está com hierarquia em tudo, né? Hierarquia angelical, hierarquia demoníaca. Vamos dizer que é o... É tipo crime organizado aqui na Terra, né? E sobre o filme
Felipe comentou, né? Eu também tenho a mesma linha de entendimento da Bíblia. Sim, que eles possuíram, que eles se materializaram, no caso, né? E possuíram as filhas dos homens. Sim, exatamente. Uhum. Porque tem algumas teses, né? Que alguns falam que esses filhos do... Esqueci, é filho de Deus, né? Isso, no capítulo 6 fala que os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens. Aí existe uma interpretação errônea que o pessoal pensa que é a respeito da dupla criação, né? Que na verdade não existe uma dupla criação, né? Deus criou somente Adão e Eva e a partir deles foi populada a Terra, né? Tanto que, se eu não me engano, 17 de Atos afirma isso, que de um só Deus fez toda a geração dos homens para que pudessem povoar e habitar a Terra. Então eles acreditam que os filhos de Deus e as filhas dos homens eram os anjos coabitando com as filhas dos homens, né? Outro ponto também, na verdade, tem 3 interpretações, né? Que nem eu falei, essa que é errônea, que acreditam que eram os descendentes da primeira criação com os descendentes de Adão, né? Tem a segunda interpretação, que era aqueles que tinham sido descendentes de Sete com os descendentes de Caim, certo? Isso. E há outros que eram os descendentes naturais de Adão, de toda a humanidade, no caso, com os anjos na forma humana, né? Exatamente. Página 80. Eu vou só fazer um breve comentário acerca dessa parte aí dos filhos de Deus. Aí tá aqui, ó. Sete não teve nenhum filho até 235 anos depois da criação. Uhum. E seu filho não teve nenhum filho até 325 anos depois da criação. Aqui tá Gênesis 5, verso 3, 6 e 9. Aí, de onde esses filhos vieram então? Eles não poderiam ter sido filhos de Sete, pois estes casamentos aconteceram quando o homem começou a multiplicar-se bem no começo da raça, antes que Sete tivesse tido filhos com idade para casar. O termo filhos de Deus prova então que eles foram feitos por Deus, não por Sete. Eles eram os anjos caídos de 1 Pedro 3,19, 2 Pedro 3,4 e Judas 1, versos 6 e 7. Aqui também tem algumas outras referências, que ele cita a Septuaginta, o livro de Proseco e outras fontes. Ok. Bom. É um bom... deixa eu ligar. É um bom argumento esse daí, ô Jonas. Eu também não conhecia esse argumento, mas, né, é um bom argumento, porque ele cita esse ponto aí sobre as descendências de Sete também, né? Sim, exatamente. Bom, Leonardo, o irmão tem algum entendimento também para poder falar? Fica à vontade. Eu não tenho esse calibre para falar sobre os nefilins, né? Mas nessa parte de Ezequiel 28, a palavra fala que o adversário era semente de perfeição, né? E um dos discursos que Satanás usa contra o próprio Senhor Jesus, né, em Mateus 4, é a glória, né, terrena, né? Ele ser honrado aqui na terra, né? Que é diferente do nosso pensamento hoje cristão, né? Então o orgulho, a soberba, receber todo essa honra para ele, né? Eu entendo que hoje, né, aplicando nos dias atuais, é um discurso, uma pregação, um pensamento anticristão, essa soberba. Tem até um provérbio que fala, né, que a soberba ela já procede da ruína, né?
A altivez, tá aqui, a altivez do espírito precede a queda. Sim. Eu creio que é um ensino oposto, né? Exatamente, é o que eu falo assim, a Bíblia inteira são esses 66 livros, mas eles falam a mesma coisa, é fechado, né? O termo é como se fosse uma engrenagem, né? É só isso mesmo que eu tenho para falar, porque como bate, né, os evangelhos com as cartas dos profetas, né, esse estudo de Gênesis que os irmãos estão falando dos nefilins, né, tem também essa parte, não sei se tem a ver, né, irmãos, mas o Felipe, ele tinha até falado que Abraão fez, né, os pães asmos para os nefilins, né, desculpa, para os anjos. Sim. E também eles estavam em forma de homem, né? Mas se a gente for ver, né, não sei se é certa essa comparação, os irmãos me corrigem com toda essa liberdade. Mas o Senhor Jesus também, com os 2 discípulos de Emaús, né? Ele ceiou com eles, né? E depois no último capítulo de João, né? Quando eles voltam, quando o Senhor Jesus ele aparece de volta ali para apresentar a grande comissão para os apóstolos, ele também já estava com peixe e pães preparados. Então, eu não sei essa parte de transfiguração de anjo para corpo de homem, né? É só mais um pensamento aí. Não sei argumentar mais sobre isso. Entendi. Na verdade, eu acredito, né? Porque, salvo erro lá no livro de... acho que é 1 Coríntios, capítulo 10, que fala a respeito da ressurreição. Se eu estiver errado, vocês podem me corrigir. Tá? Que fala a respeito da ressurreição. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, acho que não é capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo... é capítulo 15, né? Que fala a respeito da ressurreição. Né? Fala que nosso corpo é como uma semente que vai ser plantada, né? Geralmente a semente ela acaba apodrecendo dentro da terra e gerando ali uma planta, né? Que vai gerar uma planta nova, né? No caso. Então, no caso do corpo do homem, quando nós morrermos, eu acredito que não vai ser um corpo semelhante ao de Cristo. Cristo, na verdade, quando ele entrou no céu, ele estava em espírito, né? Mas, contudo, entretanto, né? Quando ele estava diante dos apóstolos, ele precisava aparecer para os apóstolos que ele estava vivo. Então, ele assumia a forma física, né? Alguns entendem que ele ressuscitou, né? Porque a ressurreição, na verdade, é ressurgir deste corpo, né? Este corpo físico, só que com uma qualificação espiritual. No caso, é o que vai ser. E a aparência nossa também, assim como a de Cristo, não era a mesma. Se você ler lá no livro de João, salvo erro, capítulo 22, fala que nenhum dos apóstolos ousou perguntar se era mesmo o Senhor Jesus, né? É capítulo 21. Fala que nenhum dos apóstolos ousou perguntar se era mesmo o Senhor. Porém, eles sabiam que era o Senhor. Né? Deixa eu ver aqui. Disse-lhes, pois, Jesus: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porém sabiam que era o Senhor, por causa da obra que ele tinha manifestado. Né? Então eles tinham certeza que era o Senhor, porque no começo do ministério de Cristo, como Salvador deste mundo, ele teve esse mesmo tipo de manifestação de obra, né? A respeito da pesca, né? Então eles tinham certeza que era o Senhor por aquilo que eles já tinham vivido. E Paulo fala que mais ou menos 500 pessoas chegaram a ver o Senhor. Né? Então, aqueles que são espíritos celestiais, seres celestiais, né, eles têm a condição de assumir a condição humana. Se eu não me engano, eu não lembro se é uma teofania ou uma cristofania nessa aparição dos 3 anjos a Abraão. Tanto que o principal, que era o que falava com ele, né? Ele, que no caso é argumentado, que é colocado o assunto que falava, ele foi o único que falou. E os outros, né,
não teve argumentos deles, né? E aí o que aconteceu? Quando foi para livrar Ló, se eu não me engano, aquele que tinha falado com Abraão subiu ao céu e os que estavam com ele foram ao encontro de Ló. Se eu tiver errado, vocês podem me corrigir, tá? E aí o... Tá em qual parte, Anderson? O capítulo. Essa tá parte no aí. livro de Gênesis. Aqui, ó, Ló recebe em sua casa 2 anjos. Só que antes disso, Abraão intercede junto a Deus pelos homens, né? Que daí tá a parte lá, quer ver? O Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão, tá vendo? Pelo menos no que dá a entender aqui, era uma cristofania. E apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. E levantou os olhos e olhou, eis que 3 homens em pé em frente dele. Vendo-os, correu à porta da tenda ao seu encontro e prostou-se em terra. E disse o Senhor, Senhor meu, eu acho mercê em tua presença e rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. E trazei um bocado de pão e refazei as vossas forças. Visto que chegaste... Espera aí só um pouquinho, que eu perdi aqui. Visto que chegaste até o vosso servo, depois de seguires avante, responderam, faze como disseste. E apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e disse... Responderam, faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Né? Então, no caso ali, um daqueles que estavam ali era o Senhor. E aí, no caso, os outros 2 eram anjos, né, que estavam acompanhando. Que daí foi os que foram até a casa de Ló, né, para resgatar ele da cidade de Sodoma e Gomorra, né? É isso mesmo. Bom, irmãos, então é isso, né? A doutrina ou a teologia dos anjos, que dá um entendimento a respeito dos anjos caídos, né? Que eles, na verdade, a função deles, assim como, não por que eles sejam encarregados disso, mas por vontade própria, né? A função deles é atrapalhar a nossa caminhada na Terra, né? Lógico que eles não têm poder de nos possuir, porque aqueles que estão com Cristo, eles não têm a capacidade de ser tomados por demônios, né? E deixa eu só responder o Elias aqui. Acho que ele vai querer. Só ver se ele vai querer participar aqui. Então, Ô Anderson. Oi. E os demais? Eu queria comentar um pouquinho sobre como é o nome? Sobre Satanás e que existe uma confusão muito grande, já que ele está dentro do estudo de hoje também, né? Existe uma confusão muito grande. Tem gente que acha que o inimigo é capaz de ouvir até o nosso pensamento. Atribui a ele certas coisas que não são dele, né? Onisciência, onipotência, onipresença. E somente Deus tem isso, né?
E você percebe que existe uma desmedida de poder, que os homens mistificaram o inimigo das nossas almas, ao ponto de que muitas vezes a gente acaba ouvindo até coisas como se o inimigo pudesse surpreender a Deus, ou fazer algo que Deus fosse pego de surpresa, né? Uhum. E Deus está sempre um passo à frente. Deus, a Ele sim, tem a onisciência, a onipotência, a onipresença, e você vê que o inimigo não pode nem tocar em nós, se não for permissão de Deus, né? E ainda assim, sendo permissão de Deus, Deus não é conivente, ainda que Ele usa o mal de situação para nos corrigir, né? Por exemplo, o Jó era um homem íntegro, cheio de Deus, mas Deus queria mostrar para Jó que Jó, ele era um caro servo de Deus, servia a Deus com todo o seu coração, de toda a sua alma, mas Deus conhecia que Jó, no momento da dificuldade, ele poderia querer se auto-justificar, né? E por isso que o Senhor mesmo desafiou o inimigo e disse: viste meu servo Jó, é temente, reto na minha presença. Você deu tudo para ele, tira o que ele tem, você vai ver se ele não te nega. Então vai lá, tira tudo que ele tem, mas não toca nele. Aí vai, desce, tira tudo. Aí ele volta e fala assim: não te disse que ele não me negava? Pele por pele ele te negará. Então vai lá, só não toca na alma dele. Aí ele desce e coloca as chagas em Jó. Aí quando Jó estava no meio do aperto, que aí estava o propósito de Deus, aí aparece o verdadeiro Jó, que muitos de nós somos assim também. Na hora do verdadeiro aperto aparece o nosso verdadeiro eu. Aí Jó faz salvo engano, está em Jó 23. Se eu soubesse aonde poderia encontrar o Senhor, certamente exporia a ele ante o seu tribunal todas as minhas situações, e eu tenho certeza que ele iria me responder, porque em outro capítulo, salvo engano, no 19, ele fala, né? Eu fui a muleta do idoso, quando eu passava, os jovens tiravam o chapéu, eu supria a necessidade, se auto-justificando. Aí quando chega lá em 38 de Jó, permitiu que o inimigo tocasse em tudo nele, aí Deus fala assim: peraí Jó, deixa eu te fazer umas perguntas, já que você gosta de perguntar, já que você gosta de se justificar, deixa eu te fazer umas perguntas. Onde estava tu quando eu formava no ventre da gestante o embrião? Como é formado, Jó? E Jó começou a pôr a mão na boca e começou a perceber que ele não era nada, né? Uhum. Então, o inimigo foi permitido que ele tocasse em Jó para que Jó fosse aperfeiçoado para a presença de Deus, para que Deus tirasse essa imperfeição da autojustificação de Jó, né? E Jó termina o livro dizendo: antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora conheço Deus por vê-lo, né? Por conhecê-lo de verdade. E o que muitas das vezes a gente vê por aí é uma mistificação total de que Deus vai pegar o feitiço do feiticeiro, porque fizeram feitiço, mas agora Deus precisa se aparelhar com os seus carros de guerra, sua espada, porque ele vai levantar e que ele vai cortar e que ele vai botar o mal para trás e que o inimigo vai vencer. Comunhão, porque vai ter uma batalha aqui agora, e meu Deus do céu. E no fim, o inimigo não dá um passo se Deus permitir. Sim. Um feitiço não toca no crente se Deus não permitir. Então, existe muita justificação nisso, quando Deus ele é muito maior, né? E no ponto que você falou, e muito bem tocado também, de que um crente habitado pelo Espírito Santo, ele não é possuído por um demônio, em hipótese alguma. Não há espaço, numa casa dividida não subsiste. Ou é o templo e morada do Espírito Santo, ou é templo e morada dos demônios. Um homem e uma mulher habitada pelo Espírito Santo jamais será possuída por um demônio. Agora, se ele se afastar de Deus e esfriar o Espírito nele, aí sim há essa hipótese. Caso contrário, jamais. Então, muitas das vezes até eu percebo que existe uma tendência de desprezo com quem pratica feitiçaria, essas coisas,
Não que eu tenha que ser conivente com isso, porque nós não somos mesmo, isso é contra a vontade de Deus, Deus não se agrada, mas para que vamos temer? Se bebermos coisa mortífera, mal algum nos fará. Qual o medo nosso? Nem feitiço pode chegar sobre nós se Deus não permitir. Para que eu vou desprezar alguém que pensou diferente? É lógico que eu não sou conivente com o seu erro, com a sua crença, mas eu não tenho que ofender e desprezar, porque a chave do evangelho está exatamente aí. Para eu pregar para um feiticeiro, para alguém que usa de coisas erradas, invocação de demônios, para eu pregar para ele quem é o verdadeiro evangelho, eu preciso me aproximar. Se eu chegar lá chutando os pratos, as oferendas dele, ele não quer ouvir o meu evangelho. Então, as pessoas têm muito medo, desprezo, e não temer nada. Né? A nossa fé é o escudo e nós somos habitados pelo Espírito Santo. Tornamos invencível. Se Deus quiser que nós passamos por um processo para ser aperfeiçoado nele, aonde venha pegar algum feitiço, certamente conosco Deus passará. Então não tem prejuízo com Deus. O feitiço não vem se ele não permitir, e se vier, ele vai passar conosco para o nosso aperfeiçoamento. Não tem prejuízo com Deus. Com Deus é só lucro, ainda que perca a vida. É lucro. Com vida, estamos com Cristo. Se morto, estaremos com Cristo. Sim. Jonas, pode falar. Pode falar, Jonas. Concordo plenamente aí com o irmão Felipe, que tem muitos que colocam bastante misticidade, né, no seu adversário. Primeiro, né, porque ele é uma criatura, então ele não é onisciente, não é eterno. E Deus coloca limites para ele agir, conforme consta lá no livro de Jó. E nós, como cristãos, nós podemos resistir às ações do adversário, né? Conforme consta no livro de Tiago, capítulo 4, verso 7. Né? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, tem muitas pessoas no nosso meio que exalta, né, tipo, coloca um poder, né, no adversário, sendo que ele não tem nada disso. Se eu não me engano, Jonas, a parte que fala lá em Efésios 6 sobre a armadura de Deus, quando Paulo está falando a respeito das armaduras de Deus, é sobre a forma como o crente deve enfrentar o diabo, né? Não sei se você concorda com isso. Mas lá, se você for ver, são atributos que são direcionados ao cristão, que lhe serve como armadura, né? Capacete Sim. da salvação, escudo da fé, couraça da justiça, a espada que é a palavra de Deus, né? Então, todo aquele que está armado com aquilo, com as qualidades que vêm de Deus, né? Então, ele põe o inimigo para correr, né? Até fala lá que porque a vossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, né? Então, tem isso também, né? Elias, você entrou agora, Elias, você tem alguma coisa para falar? Fica à vontade. Ô, meus irmãos, a paz de Deus com todos. Amém. Perdoem aí o atraso, né? Não, tranquilo. Mas, assim, nesse pouquinho que eu já consegui ouvir, né? Já aprendi bastante, foi maravilhoso, e o que me chamou a atenção foi porque esse assunto que até o Felipe abordou também, né? Eu estava conversando com a minha esposa um pouquinho antes aqui em casa, né? Assim que eu cheguei, a gente começou a conversar sobre esse assunto, né? Sobre a questão de, né? Vamos supor, né? Muitos que se dizem cristãos olharem para pessoas que são de Umbanda ou outras entidades religiosas, achando que apenas o olhar dessas pessoas já pode gerar nelas um prejuízo, enfim, pode fazer um mal para ela.
E ontem eu estava meditando numa parte das Escrituras, né, que está em 2 Reis, capítulo 18, que fala: Ezequias restabelece o culto do Senhor, né, onde fala o seguinte: sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto, até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. O que me chamou a atenção aqui foi o seguinte: esses dias atrás um irmão chegou para mim e falou que se... Perdoe o linguajar tão simples, tá, irmãos? Falou que se chutasse uma macumba, o espírito que estava lá pegava no crente. E eu discordei daquilo. Eu falei: irmão, de maneira nenhuma. Nós temos que entender que quando nós falamos que servimos um Deus que é onipotente, ele não divide o poder dele com ninguém. O poder dele é único, soberano e impera sobre todos e sobre todas as circunstâncias e situações, né? Nós vemos lá que em Lucas 22, quando Pedro ele é avisado, Jesus falou o seguinte, né? Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, irmão, nós temos um intercessor que é 1 milhão de vezes mais poderoso e que não divide o poder dele com Satanás e com nenhuma hóstia da maldade, irmãos. Então, nós precisamos verdadeiramente rebater todo esse tipo de crença maligna, né? Irmão, a nossa boca tem que abrir para falar que servimos um Deus que é poderoso, ele tem todo o poder na mão dele. E se for permissão dele, aquilo que não é agradável aos nossos olhos pode acontecer conosco, mas para tudo gerar uma glorificação para o nome dele. Então, o cumprimento que eu queria falar era somente isso, irmãos. Então, assim, ó, já vou dormir muito alegre, muito contente mesmo. Deus abençoe, tá bom? Amém. Bom, Leonardo, pode falar. Não, vou falar bem rapidinho. A respeito sobre esse entendimento que o Elias colocou e o Felipe também falaram, eles falaram, né, sobre essa questão da gente achar que parece que está tendo até essas fotos de corrente que fica correndo em Facebook, WhatsApp, de um braço de, braço de ferro, né, Jesus e o diabo, assim, medindo, parece que está medindo força com o outro, né, e na verdade não, né, o inimigo nosso já está condenado. Esses dias eu perguntei, acho que foi para 2 pessoas, né, sobre a respeito do inferno. E existem pessoas que acreditam que o inferno vai ser como se fosse um playground ali do diabo e ele vai ficar espetando o chifrezinho lá como é que chama aquele tridente lá nas pessoas, né? Acredita que o inferno vai ser churrasco e cerveja, né? Literal, né? Churrasco não, só se for, né? Agora eu entendi. Eu fui dar uma pesquisada nisso, eu lembro ainda quando eu era moleque, eu fui ver uma peça do Gil Vicente e do Dante, acho que é a Dante Alighieri, não lembro como é que fala, no período renascentista ainda, eles fizeram aquelas obras Alto da Barca do Inferno, não sei se vocês já viram essa parte da literatura, se né? Se não me engano, acho que é Dante Alighieri, ele tem um quadro que ele pintou, né, que é o Sobre o Inferno, alguma coisa assim. Isso, ele mesmo. Os dois têm 3 livros, tanto o Gil Vicente, que é português, e esse Dante, que é italiano.
E eles contam, né, que os dois têm 3 livros, o céu, a terra e o inferno, né, e eu acho que isso acabou popularizando na cabeça das pessoas, como se o inimigo ele fosse um ser superpotente que vem aqui, que batalha com Deus, que ele fica estorvando. E na verdade não é isso. Eu perguntei para essas duas pessoas, eu falei que não, né? Falei, não, o inferno é um lugar que Deus vai condenar as pessoas que não creram, e lá depois do juízo essas pessoas vão ser condenadas. As pessoas, nossa, como assim? É de Deus? Não, então, isso aí acho que faz parte da cultura que a gente acaba aprendendo, tanto em escola, ou a pessoa um pouquinho mais, que não tem tanto entendimento, tanta educação, isso acaba sendo enraizado. É só isso, irmão. Deus abençoe, Leonardo. Quanto a isso também, igual a gente estava falando aqui, eu abri até em 6 de Efésios aqui, para poder dar ênfase naquilo que eu tinha falado e também naquilo que os irmãos falaram, né, a respeito de temer os seres malignos, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais pois firmes, cingidos com a verdade e vestido da couraça da justiça. Calçai os pés na preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, no caso aqui, as qualidades espirituais, né, que é destinada ao homem, né, como lemos aqui, servem de armadura para que o homem também possa enfrentar os principados e as potestades malignas, né? Porque como lemos também, como fizemos no estudo anterior, assim como anjos também tem os principados e as potestades celestiais, né? Então, por terem decaído do céu, né? Esses anjos também têm a condição de ser potestades e principados também demoníacos, né? Então, ou seja, todo aquele que está próximo de Deus, estes espíritos não têm poder sobre ele. E estando também revestido daquilo que é de Deus, ele tem poder de enfrentar e afugentar também estes maus espíritos, né? Bom, irmãos, já é 9h15. Deus abençoe a todos, né? Acredito que esse estudo ele foi bem instrutivo, né, para aquilo que a gente tentou fazer, né? Lógico que a gente fica no aguardo, né, que mais pessoas do nosso grupo até participem, mas a gente entende que cada um tem o seu compromisso e acaba não tendo a disponibilidade de estar aqui participando também junto de nós, né? Mas nos próximos estudos Deus vai abençoando e preparando. Também, como a gente está gravando esses vídeos e postando no YouTube também, não para ganhar seguidores, mas também para poder mostrar, né, aquilo que a gente está estudando, o entendimento nosso. Às vezes, se aquele que assistir depois desse vídeo no YouTube achar que o que a gente está fazendo não o nosso entendimento não é conforme aquilo que você entende, nós estamos também buscando o entendimento necessário para chegar ao entendimento pleno das coisas, né? Mas a verdade absoluta está só em Deus. E a gente está aqui estudando para tentar, através do estudo, ter conhecimento de Deus e aproximar mais de Deus também. E estar estando próximo dele através do conhecimento também, né? Então, aqueles que assistirem esse vídeo posteriormente no YouTube também, Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia, busquem entendimento nas Sagradas Escrituras. Se possível, compre uma Bíblia de estudo do seu agrado, ou se quiser também coloque nos comentários, né, do vídeo no YouTube, e a gente também indica algumas Bíblias também de estudo que ajudarão também no entendimento. Deus abençoe a todos que participaram, né? Deixa eu só